Olá, eu sou Marcelino Fernandes. Vamos dar início a um estudo bíblico sobre o plano de Deus para a humanidade. Eu falo aqui da nossa Academia de Desenvolvimento Humano, Coronel Marcelino. Espero que você se inscreva no canal, deixe o seu like ou empreste o seu like até o final desse vídeo. E aí, se você gostou, você compartilha, ok? E também, se você tem as suas redes sociais, coloca lá, né? Marcelino Fernandes, e você vai encontrar lá o meu Instagram e também localizar por meio do Instagram, o Facebook e outras redes sociais. Então, sem mais delongas, qual é esse plano de Deus que eu estou falando, né? Na verdade, esse plano de Deus, ele inicia muito antes do Evangelho. Então, aqui nós estamos na consumação desse plano. Esse plano é quando Jesus, já na cruz, porque ele não pecou, porque ele viveu nesse mundo como homem, se desfez da sua glória como Deus Filho, foi fecundado pelo Espírito Santo na Maria, que então era virgem. E por que essa fecundação? Porque senão ele estaria ligado ao pecado original. Então, hoje o homem já faz o bebê de proveta, né? O bebê in vitro. Então, aquilo foi feito, então, fecundado Jesus Cristo e colocado para que Maria o gerasse. E aí, Jesus Cristo, nesse momento final, que está em João, no Evangelho de João 19:30, ele diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Tetelestai, no original. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então aqui a gente vê um momento triunfante, porque neste momento o plano de Deus ele está executado. Então, nesse momento, o plano de Deus está executado. Mas por que precisou deste sofrimento, desta dádiva de mandar o seu único filho exatamente para o resgate da humanidade? E aí, a gente precisa entender a queda do homem. O homem não cai simplesmente porque ele comeu o fruto de que foi proibido. Ele cai exatamente pela sua desobediência em comer. Então, aqui a queda pelo pecado original, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Ou seja, tinha uma ordem divinamente legal. Então, o corte aqui de Adão com Deus que o visitava todos os dias para ter com ele, para ter comunhão com ele, está ali cortado. Por quê? Porque houve uma desobediência. Ele podia fazer tudo, menos aquilo que foi ordenado para que não fizesse. E ele o fez. E nesse, então, a consequência da queda, então disse o Senhor, está em Gênesis 3, de 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida
e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nesse momento, a gente vê que a consequência da queda foi consequência forte, né? E nesse sentido, desse rompimento, né? O menos é o trabalhar, o menos é ter que arar a terra, do suor do seu rosto ganhará. Mas o pior é cortar a comunhão com Deus. E nesse sentido, Deus já tinha um plano que, na sua onisciência, Deus já sabia de tudo isso. E ele não criou robô, ele criou pessoas que tivessem livre-arbítrio, para que, ao adorá-lo, ele saberá que foi a pessoa que escolheu fazer isso. Então, é uma parte de nós não sermos exatamente robôs criados apenas para como se fossem máquinas. Não, nós temos livre-arbítrio. E nesse sentido, Jesus, Filho de Deus, fecundado pelo Espírito Santo, como eu falei, você vai ver aqui que em Lucas 1, 30 a 35 diz: disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberá e darás à luz ao filho, e chamarás o seu nome de Jesus, Yoshua, né? Traduzido aí, Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, será eterno. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pois isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui existe um mistério. Essa fecundação se fez necessária porque toda a descendência de Adão, até chegar em Maria, José, Davi, toda a descendência estava contaminada com o pecado original. Toda a descendência. Então, a criança nasce ligada a esse pecado original. Tanto é que Jesus é chamado do novo Adão, daquele que é criado diretamente por Deus. Então, neste sentido, se fez necessário essa fecundação pelo Espírito Santo. Aí, note que Jesus não era ligado ao pecado original. Portanto, ele nasce sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado de antecedentes, porque o antecedente dele é Deus. Ele nasce na linhagem, obviamente, de Davi. E aqui tem até um mistério, porque os judeus vão falar: não, mas quem era da descendência de Davi era José, não era Maria. Então, isso não está batendo essa profecia. Está sim, porque depois José não se casa com Maria, José não é casado com Maria, e o que Deus diz sobre o casamento? Os dois serão uma só carne. Então cai por terra o argumento de que Maria não é descendente de Davi, porque ao momento que ela se casa, tanto é que Jesus tem outros irmãos, não é verdade? Tem outros irmãos, esses irmãos são filhos de meio-irmão, né? São filhos de Maria e de José, portanto, os dois são uma só carne, os dois passam a ser descendentes de Davi. Então, note aqui
neste slide agora a tentação de Jesus. E por que da tentação? Já falo. E 40 dias foi tentado pelo diabo e aqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele, finalmente teve fome. O diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de todos os reinos do mundo. Como assim? Todos os reinos do mundo? Sim. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder, a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Nesse sentido, o que o diabo estava falando? Foi dado por mim, porque toda a descendência de Adão era dele, estava contaminada pelo pecado. Por isso que mais de uma vez foi dito que o mundo jaz no maligno. Então, note que isso é muito importante para esse entendimento. E aqui, ele fala exatamente isso. E disse para que ia entregar tudo para ele se adorasse. O que o diabo estava querendo? Que Jesus pecasse. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E ele poderia dar, porque era dele. O universo, no mundo espiritual, é regido por leis. Só que Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, aqui é muito importante, porque, obviamente, antes disso, ele é tentado para transformar a pedra em pão. O diabo fala para ele pular de cima do pináculo e dar ordem aos seus anjos para que te peguem. Mas essa parte aqui é importante porque o diabo, ele oferece o domínio do planeta Terra, porque a ele foi dado. O mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo, com muita propriedade em Efésios, escreve que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra as hostes celestiais, principados e potestades. Então, a importância de entender isso. E mais à frente, aí, que você entende por que o diabo ficou tentando fazer com que ele pecasse, porque se pecasse, o plano de Deus caía por terra. Mas todos pecaram? Todos pecaram. Então, note aqui que todos, exatamente todos pecaram. Justificação é pela fé. Isto é, quando você lê em Romanos 3, de 22 a 28, está escrito: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória é excluída, porque qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Oh, glória a Deus, é verdade? Então, é pela fé. Você imagina, porque naquele momento, no primeiro versículo que eu falei, quando Jesus entrega o seu Espírito, por que ele entrega? Porque o diabo não tinha poder sobre a vida dele. Todos, tanto o da direita como o ladrão da esquerda já tinham
morrido, passado para outro plano, a história que você conhece, que um aceita Jesus ali. Note que Jesus não. Então, por que a morte não? E se ele não fosse crucificado, estaria vivo até hoje, com 2000 anos, porque a morte não tenha poder sobre ele. E nesse momento ele entrega o Espírito. E aí, os demônios ficam em festa, que dura muito pouco, porque ali, Jesus, no terceiro dia, o Espírito Santo de Deus o ressuscita, a pedra é movida e ele desce e pega da mão do diabo aquilo que o Adão entregou a ele, a chave da vida e da morte, e que nele crê, Jesus Cristo, será salvo única e exclusivamente pela fé. Por que pela fé? Para que não nos vangloriemos pelas obras, porque o único que merece toda a honra, toda a glória é o Senhor Jesus. Mas, Marcelino Fernandes, o que eu preciso fazer? É só crer. Não, você precisa declarar, crer e declarar. Olha isso, o que eu preciso fazer para ser salvo? Romanos 10, de 7 a 11, acompanhe comigo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração é a palavra da fé que pregamos. Isso dizendo Paulo, a saber, agora vem a chave: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Isso é maravilhoso, não é? Você não vai ser mais confundido, porque o seu nome estará no livro da vida. Então, não deixe para amanhã. Hoje mesmo, fale, declare isso no seu quarto, no seu escritório, no seu carro. Abaixe o volume do carro e declare: Pai, eu reconheço que Deus enviou seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por aqui, se desfazendo de sua glória, vivendo como homem aqui, 33 anos e meio, não pecou, não estava ligado ao pecado original, porque ele foi fecundado pelo Espírito Santo de Deus, e unicamente a ele foi dado o poder da chave da vida e da morte, e que nele crê será salvo e terá um corpo glorificado e terá um corpo na eternidade com Jesus Cristo. Entenda isso, se arrependa dos seus pecados, declare e serás salvo. Você acredita nisso? Você gostou desta explicação? Então, deixe aí o seu like, os seus comentários. Espero que você compreenda esse estudo bíblico para que você não se engane, porque Deus fez um plano, mas o diabo continua com o dele para tentar desviar você. Quando a gente vê pessoas muito mais adorando no Natal, São Nicolau, o chamado Papai Noel, na Páscoa, em vez de ver a ressurreição de Jesus, ver o coelho com seus ovos, porque é desviar o foco. Desviar o foco.
sociedades secretas que vão desviando, falando que são Deus, com aquela mentira. Todas as religiões levam a Deus. Mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem crê nele será salvo. Preste atenção nisso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ele é o caminho, não um caminho. Então, cuidado, cuidado. Não se deixe enganar. Somente o Senhor Jesus salva. Um forte abraço, Deus te abençoe. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Comemore Jesus Cristo, porque Ele vive. Um beijo no coração e um forte abraço.